Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule o valor das expressões cosseno de x sobre 2 mais cosseno de 2x dividido por cosseno de 3x sobre 2 menos cosseno de 4x para x igual a π. Então, vou fazer essa substituição aí primeiro. Ó. Vou trocar o x por π. Então, eu tenho assim, ó, vou reescrever a expressão fazendo essa substituição aí. Cosseno de x sobre 2, então cosseno de π sobre 2, mais cosseno de 2π, já que é 2x, né? Cada x é π, então cosseno de 2π. Isso divide por cosseno de 3x sobre 2. Então isso é o mesmo que 3π sobre 2, menos cosseno de 4x, cosseno de 4π. E aí eu vou transformar esses arcos aí de radianos para graus, né? Fazendo a relação entre radianos e graus, onde diz que 1π radianos equivale a 180 graus. Então eu faço aí a substituição. Então isso é igual a cosseno π sobre 2, 180 por 2 dá 90, 90 graus, mais cosseno de 2π, 2 vezes 180 é 360, né? 2π que equivale a uma volta, 360 graus. E aqui eu tenho cosseno de 3π sobre 2, né? Isso aqui é o mesmo que 270, porque no rascunho eu tenho 3 vezes π, 3 vezes 180 e aí divide por 2. Cancela 180 por 2, que dá 90, 3 vezes 90, 270 graus. Isso menos cosseno de 4π. O π é 180 graus, 4 vezes 180 graus vai dar 720 graus. E agora começa a substituir. Cosseno de 90 graus. Bom, eu posso raciocinar através do ciclo trigonométrico. Olha só, aqui está o ciclo trigonométrico. Linha vertical dos senos, linha horizontal dos cossenos. Onde está o 90 graus? Aqui em cima. Então a cabeça do arco está aqui. Projeta para o eixo horizontal, que é o eixo dos cossenos, e vai dar no zero. Cosseno de 90 graus é zero. Mais cosseno de 360. 360 está aqui, ó. Então nota que a extremidade do arco 360 já está apontando no eixo dos cossenos. E aí essa medida de projeção vale uma unidade, né, que é o raio do ciclo trigonométrico. Então aqui mais um. Isso divide por cosseno de 270. 270, ó, deixa eu trocar a cor aqui. 270 está com a extremidade nesse ponto, o arco. Sai daqui, ó, ao 270 e faz isso. E aí projetando a cabeça para o eixo dos cossenos, eixo horizontal, vai dar bem no meio de novo. E aí o cosseno de 270 é zero. Menos cosseno de 720. Bom, aí 720 ele está ultrapassando uma volta. Quando acontece isso, eu sempre pego esse valor, esse ângulo maior que uma volta, e vou dividir justamente por 360, que é o valor em graus de uma volta. 720 por 360 dá exatamente 2. 2 vezes 360 dá 720 e o resto é zero. Então esse é o valor, esse é o resto que eu uso. Então o cosseno de 720 é o mesmo que cosseno de 0 graus. E aí quanto que é o cosseno de 0 graus? Bom, ele está aqui, né? O 0 graus ele está na mesma posição 360, né? Deixa eu botar aqui de outra cor. Aqui está a extremidade do arco 0 graus, projetando-se no eixo dos cossenos, que dá exatamente já nesse ponto. E aí o cosseno é igual a 1. Aí eu fiquei com 0 mais 1, 1. 0 menos 1, menos 1. E 1 dividido por menos 1 dá menos 1. E essa é a resposta da letra A. Na outra, vou fazer o mesmo raciocínio. Ó. Eu vou
retomar aqui a expressão cosseno de x. O x é π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4 vezes cosseno de 3x. Então, 3x, ó, 3x é igual a 3 vezes π sobre 4. 3 π sobre 4. Isso divide por 1 mais raiz de 2, que multiplica cosseno de x, que multiplica cosseno de π sobre 4. E aí agora eu vou substituir, eu vou transformar isso para graus, que é mais confortável. Então, cosseno de π sobre 4. O que é π sobre 4? Π sobre 4 é o mesmo que 180 graus sobre 4. Isso resulta em 45 graus. Então, eu tenho ali cosseno de 45 graus vezes cosseno de 3π sobre 4. 3π sobre 4 é o mesmo que 3 vezes 180 graus, divide por 4, simplifica isso. Aqui vai dar 45. E aí 3 vezes 45, 135 graus. Então isso aqui é cosseno de 135 graus. Isso ficou o numerador. Embaixo eu tenho 1 mais raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 4. Aí já fizemos, né? Π sobre 4 é o mesmo que 45 graus. Cosseno de 45 graus. E aí vou em busca desses valores. Cosseno de 45. Bom, daí isso eu vou coletar da tabela de arcos notáveis, né? Cosseno de 45 eu coleto dos arcos notáveis. E cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Vezes. Aí eu tenho cosseno de 135. Bom, isso eu vou fazer aqui separado, ó. Cosseno de 135 graus. Bom, aí eu tenho que convertê-lo para primeiro quadrante, né? Fazendo a redução ao primeiro quadrante. Redução ao primeiro quadrante, tu usa aquele esqueminha, ó. 180, 360. 135 está mais próximo de 180 ou 360? Mais próximo do 180. E qual é a diferença que está existindo entre 135 e 180? A diferença é 45 graus. Então significa que o cosseno de 135 graus ele é igual ao cosseno de 45 graus em termos de valores numéricos, né? Em termos de valor absoluto é o mesmo cosseno de 45. Quando eu reduzo o 135 para o primeiro quadrante, ele se equivale, ele se corresponde ao 45 graus. Mas aí tem o aspecto do sinal, né? Os 135 graus, o que acontece? É um arco que está nesse quadrante aqui, ó, 135. Ó. É um arco de segundo quadrante. E no segundo quadrante, o que eu sei? Que o cosseno ele é negativo. Portanto, eu tenho aqui menos cosseno de 45. Então é raiz de 2 vezes menos cosseno de 45, que nós vimos que cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então está aí o numerador. Denominador aí continua 1 mais raiz de 2 vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. E aí eu vou finalizar, né? Mais vezes menos em cima vai dar um numerador negativo. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui no rascunho, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso é o mesmo que raiz de 4. E raiz de 4 é 2. Então está dando 2. E aqui 2 vezes 2, 4. Então eu tenho aí menos 2 quartos. Embaixo eu tenho 1 mais raiz de 2 vezes raiz de 2, como nós vimos da raiz de 4, que é 2. Então está dando 2
sobre 2. Isso está ficando menos 2 quartos, eu simplifico isso, dá menos 1 meio. E aqui 1 mais 2 meios é o mesmo que 1, 1 mais 1, 2. Aí conserva a primeira fração, menos 1 meio, multiplica pela segunda invertida, 1 meio, né? Tu sabe que aqui é 2 sobre 1. E aí, menos vezes mais dá menos, 1 meio vezes 1 meio dá 1 quarto. Portanto, o valor da expressão é menos 1 quarto. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Sintam-se sempre à vontade para usufruir das resoluções do canal. Tu sabe que tu é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal. Espero estar contribuindo com os teus estudos. Forte abraço e até a próxima.